sentindo a presença de Deus nessa noite. Deus tem muito mais para mim na tua vida. Neste momento nós vamos continuar ouvindo a palavra de Deus ao nosso coração. Quero dizer uma coisa, você que está conosco, a alegria através da internet. Continue, Deus tem uma bênção na sua vida. Aleluia! Está nos assistindo, está cultuando conosco. O Senhor te abençoará e te dará saúde. Entre outros irmãos, vamos nesse momento, curve a sua cabeça. Vamos estar orando. Peça a Deus para que continue falando ao seu coração. Amado Deus e Pai, diante da tua presença estamos nós, para continuar exaltando o teu nome. Senhor, continua falando nesta noite o que precisamos ouvir, o que a nossa alma precisa ouvir, o que essa pessoa que aqui entrou nesta noite, Deus, pela primeira vez, segunda vez, ou quem sabe pela minha. Há uma palavra de Deus para esses corações. E me amiga, oh Pai, que teu Espírito nos leve ao caminho da compreensão, do entendimento, e que a palavra venha produzir resultados tremendos em nossa vida desta noite, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus da glória, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus, Pai Santo mesmo, Jesus. E ao Cordeiro de Deus Glória a Deus. sejam dadas honras, louvores e ações de graça, desde hoje, sempre e eternamente. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Sou grato a Deus que mais uma vez nos concede força para que falemos a palavra dada a nós pelo seu Santo Espírito. E uma coisa que eu amo fazer é falar de Jesus, é estar com Ele, é viver com Ele. Ele é tudo e mais um pouco. Jesus é tudo e mais um pouco. Eu amo a minha família, tá? E a minha bem-sucedida esposa, bem como a minha filha deve ter descido, são as duas pessoas que são parte de mim, mas a minha vida é Jesus. E o que eu só não posso ajuda nós um pouquinho aí. E o que eu sinto pelas duas, em alusão a Jesus Cristo, não tem como comparar, não tem como. Por isso, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, desde hoje, sempre e eternamente. Amém. Sou grato ao nome do pastor Joel, que nos tem abençoado para que falemos a palavra de Deus a este tão grande e inumerável rebanho que se reúne na noite de hoje para adorar ao Senhor. Meu pastor, me abençoe. Obrigado. Também ao nosso amado irmão Marcos Marotti, presbítero desta igreja, líder aí dos novos convertidos da região. O meu carinho, o meu abraço.
porque não sei, mas parece-me que o Espírito de Deus, acho que colocou a minha pessoa no coração dele e ela vai gostando. Eu já gosto. Eu amo falar de Jesus, é a minha vida. Jesus é a minha vida. Todas as promessas que Ele já me fez, eu abro mão de todas elas, com exceção de falar o seu nome, de pregar o seu nome. Eu abro mão de todas elas, com exceção de pregar o seu nome. E ainda ontem o Senhor Deus me deu uma mensagem, deu uma palavra, e eu gostaria de ler com os irmãos dentro do texto que o nosso pastor já tem lido, o livro dos Hebreus, o seu capítulo número 5, Epístola Epístola aos Hebreus, capítulo número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 9 do capítulo 5 da Epístola aos Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Glória a Deus. Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, nosso Deus. Eu e nosso Deus. Amados, como já nos bem disse, eu amo. Baixa um pouquinho mais longe, está reverberando. Eu amo falar de Jesus. E quando se trata da revelação da pessoa de nosso Senhor, o escritor da Epístola aos Hebreus, de forma inspiradíssima, ele traz à luz, ele traz à memória tudo quanto Deus já tinha falado através daqueles por ele escolhido, não somente às nações que cercavam Israel, como ao próprio povo judeu. E o interessante é que a Epístola aos Hebreus, ela não traz um autor como as demais epístolas, sendo isto para nós, igreja do Senhor, nos dias de hoje, não na época em que ela tenha sido escrita, uma incógnita. A nossa alma fica em suspenso, não sabemos se foi o apóstolo Paulo, Barnabé, não sabemos se foi Apolo, não sabemos, mas isso não quer dizer que ela não seja tal qual inspirada como todas as outras escrituras contidas neste livro. Como diz o apóstolo, porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras possamos alcançar as promessas. E quando o tema dessa festividade é sobre salvação e obediência, o Senhor me fez traçar pelo seu Espírito um paralelo entre duas epístolas, distintas talvez em autores, mas não distinta por o que inspirou, porque o mesmo que inspirou a Epístola aos Hebreus, inspirou também a outra epístola da qual nós hemos de fazer alusão. Porque o escritor começa dizendo: havendo Deus antigamente falado, nós estaremos falando de salvação e obediência. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos
pecados, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui nós vemos o escritor falando do rei. Aqui nós vemos o escritor falando do poderoso Deus, que quer nos dar e quer nos fazer conhecer a salvação em seu Filho Jesus Cristo. No entanto, não existe salvação sem renunciar. Não existe salvação sem intimidade com a crucifixão. Não existe salvação sem você abrir mão de si. Por isso que, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação àqueles que lhe obedecem. Não há salvação sem crucificação. Mas talvez muitos de nós temos perdido este fim evangelístico, talvez pelo fato de que hoje o homem é valorizado pelo que ele tem, não pelo que ele é. Talvez pelo fato do homem hoje ser valorizado pela forma e pela maneira como se apresenta perante o seu próximo. Mas o autor da epístola diz: e vindo ele a ser consumado. E se você retroceder um pouquinho, você vai ver que a consumação já estava no coração de Deus. Mas para que você e eu sejamos salvos, tenhamos que dar crédito à pregação. Porque o autor do capítulo 53 deste livro, que é um poema maravilhoso, diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. É isso que a cruz faz com aquele que quer seguir o servir de Jesus Cristo. Aleluia! A cruz faz você abrir mão de si. A cruz faz você abrir mão de querer agradar os demais. A cruz faz você abrir mão da aparência. É isso que nós temos vivido hoje no Evangelho de aparência. Mas no princípio, quando o Cordeiro nos ensinou pelo Espírito, disse: ele vos ensinará todas as coisas e vos anunciará o que há de vir. O apóstolo escreve dizendo: sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas adminou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E por causa dele, e por causa dessa obediência, Deus o exaltou soberanamente, dando a ele um nome que é sobre todo o nome. Você lembra que Jesus Cristo disse ao que vencer: eu lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome. Que ninguém conhece. É óbvio. Senão aquele que dá e aquele que recebe. Ninguém conhece. Amado, a cruz ela leva você a ter intimidade com o Pai, mas ela leva também você a receber o desprezo dos homens. Será que é por isso que eu e você não queremos mais saber da obediência, mas só da salvação? Aleluia! Amado, Godilácia, não existe salvação sem servidão. Não há salvação sem renúncia. Não há salvação sem obediência. Aqui você e o pregador entra a hora que quiser, basta a porta estar aberta. Sai a hora que quiser, basta a porta estar aberta. No entanto, quando o apóstolo João ele observa, tendo
aqui. Lá você só entra com convite. Lá você não vai entrar porque você tem um prestígio. Lá você não vai entrar porque você é parente de alguém importante. Lá você não vai entrar porque tem uma oratória, uma homilia, um conhecimento das Escrituras que pode até dizer que você é um mestre. Lá você entra pela porta chamada Jesus. Aqui você e eu colocamos um terno, uma gravata, um vestido, uma roupa bem alinhada. E nós dizemos aí para um verdadeiro servo do Senhor, uma verdadeira serva do Senhor. Mas o que verdade é a surimidade, o que denomina o servo e a serva do Senhor é quando ele está na cruz, porque na cruz você não tem direito de se arrepender. Como se arrepender? Porque tem muitos de vocês que estão arrependidos de estar servindo ao Cordeiro. Porque está arrependido, fica pensando, quando eu não era crente, eu não passava por isso. Quando eu não era crente, eu não sofria isso. Mas a cruz, aquele que está na cruz, como disse o apóstolo, e os que são de Cristo crucificaram as suas paixões e as suas concupiscências. Você ficaram como? Indo à cruz. A cruz ela não te habilita, ela não te possibilita olhar para trás, é só para frente. A cruz é o lugar onde você vai ser aviltado, ultrajado, humilhado. E vou dizer assim para você: se você é servo, se você é filho, peça a Ele o que Ele vai fazer, desce daí. E tem cristão que está assim, amado. A oração dele é: me dá, me dá, me dá. Se o Senhor não der, eu vou te deixar. E depois, amado, o comprometimento com a palavra, quando ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia! Mas quem é que quer renunciar? A cruz ela não permite você brigar. A cruz ela permite você tão somente servir de exemplo. Bom, João e Tiago chegaram diante dele e disseram: Senhor, conceda-nos na tua ressurreição, nos assentemos um à tua direita e à tua esquerda. E Jesus disse: podereis vós beber o cálice que eu hei de beber? E eles disseram: podemos. Então Jesus disse para ele: na verdade vocês beberão o cálice que eu hei de beber. Mas quantos de nós não queremos mais beber o cálice para ter a salvação? Quantos de nós, amado, temos deixado esta bebida não muito gostosa para nos tornar agradáveis a outros, tendo um evangelho em nós de aparência, um evangelho de falta de comprometimento, um evangelho onde não vemos mais a manifestação da graça e do favor de Jesus. Não porque ele não queira, é porque ele não encontra corações disponíveis. Cada um está preocupado, como diz, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Cada um está preocupado consigo, mas a cruz não permite isso. Porque na cruz, amado, você fica numa dependência daqueles que estão ao seu redor. Porque muitas das vezes, amado, aqueles que estão ao seu redor serão os primeiros a dizer: e aí? Não foi você que pregava, não foi você que falava, não foi você que ministrava, e agora você está passando por essa aflição? Desce daí. Jesus teve a possibilidade de descer. Ajuda também. Jesus teve a possibilidade de descer da cruz. Por que ele não desceu? Neemias teve a possibilidade de parar a reconstrução dos muros. Por que ele não parou? Neemias disse: olha, estou fazendo uma grande obra.
Israel são israelitas. Porque ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Escuta, você tem que pensar como o apóstolo Paulo pensava. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu gostaria que todos os homens fossem assim como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Você tem que parar de ficar olhando para aquele que não quer comprometimento com a palavra. Porque se você desviar o olhar do Senhor Jesus, você perde o compromisso com Ele e começa a ter compromisso com o ministério. Começa a ter récia de calamaia, a ter compromisso com igrejas, que não é assim. Ele quer que você tenha compromisso com Ele, não é compromisso com o pastor. Não é fazer para receber, para ser visto, para aparecer. É compromisso com Ele. E pensar que tem muitos desistindo da fé, porque não receberam um tapa nas costas, não receberam um elogio. Tem muitos desistindo da fé, porque parece que o Senhor Jesus não toma uma providência quanto àqueles que procedem infielmente dentro da sua casa. Tem muita delícia, pecado, mãe, tem muita gente fraca, porque não dizer morta na fé. Ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Deixa quem quiser pecar, pecar. Deixa quem quiser adulterar, adulterar. Deixa lá, maiada, yoganeia. Os olhos de Deus estão em todo o lugar. Você pode se esconder de mim, se esconder do nosso pastor, mas não tem como se esconder de Deus. Amado, se você quer salvação, como diz o escritor, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos visto e ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma grande salvação, a qual, sendo começada a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, prodígios e maravilhas e dons do Espírito Santo. Sabe o que está faltando para nós? Um derramar do Espírito. Sabe o que está faltando? Um avivamento na alma. Estamos aqui, temos nome de que vivemos, mas estamos mortos. Cantamos e não acontece nada porque não adoramos quando adoramos. Amado, quando Deus chamou uma vez para mim, por que os serafins cobriam a face? Falei, Senhor, o que é isso? Por quê? Porque quando eu sou adorado, eu me revelo. Quando eu cheguei nas Assembleias de Deus, ainda tinha dom de interpretar línguas. Hoje, não sei mais onde está esse dom. O Espírito ainda manifestava a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria com muita diligência. O Espírito ainda manifestava as curas. Mas sabe o porquê disso? Porque nós estamos como aqueles guardas que guardavam o sepulcro do Senhor Jesus. Eles viram a manifestação da glória de Deus no sepulcro. Só que quando eles foram dizer aos líderes do Sinédrio, sabe o que os líderes fizeram? Deram para ele dinheiro. Meu Senhor. Você
para deixar o Evangelho, maior do que isso, que eu vou declamar aqui, que eu vou falar, porque para mim, quando você, ou quaisquer, ou eu, deixamos o Evangelho, é porque queremos deixar. Queremos deixar, porque não vem tentação sobre nós senão humana. Muita gente deixando o Evangelho, está aqui, só no corpo, viu? Deixa o Evangelho porque quer. Eu deixei porque eu faço, eu deixei porque eu irmão, eu deixei porque eu quis. Deixou porque você quis. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a luz, nem a faculdade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amado, por isso que há uma sequência entre as duas epístolas, quando o apóstolo Paulo escreve. Por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe por quê? Porque, Pai, aqueles que Tu me deste, quero que onde eu estiver, estejam eles comigo, para que eles vejam a minha vida. E ao que vencer, escuta, não desista, presta atenção. Já estou terminando. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e da cidade que desce do céu do meu Deus, a nova Jerusalém, e derrebe a signa de sé, e também o meu novo nome. Assim diz Deus para você, Tiago. Registre registra. Eu não te chamei para estar atrás da malhada. Você toma uma postura de leviandade séria, porque eu investi em você. Você toma uma posição porque eu te chamei para um grande ministério e você está recuando. Olha para mim, vou tirar a tristeza da tua alma e eu vou encher esse coração com a minha graça. Eu sei que você está triste, mas eu te conheço. Não abra mão do dom e do talento que eu entreguei a ti. Eu vou mostrar que quem exalta o homem sou eu. Quem faz o homem crescer debaixo
nome de que estão bem. Mas filha, vou te falar uma coisa. O meu espírito não consegue se manifestar já faz dias. Por quê? Meu espírito só se manifesta através de convívio. Você não te faça convite. Eu vou fazer uma grande surpresa. Você é feliz. Desde muito. Desde criança você gosta das coisas do alto. Só que está acontecendo o seguinte: elas estão dando um show assim. Vem pra cá, vem pra cá. Não vai. Você é diferente. Entendeu? Pode não ter uma Louis Vuitton. Mas você tem meu espírito. Mas você tem o meu espírito. Mais vale um dia na tua presença do que em outra parte livre. Você pode não ter um excelente carro, mas você tem a minha graça, a minha mão sobre ti, te conduz aonde eu quero, da forma que eu quero, porque este tem falado comigo. Ele tem falado comigo para eu tomar conta de ti. Ele tem falado comigo para ele tomar conta de ti. Eu estou mostrando para ele que eu ouço. Ele tem falado. E amado, tem coisas que nos impressionam. E vendo a mulher, que aquele fruto, né, era bom para dar entendimento, o que ela fez? Foi lá, tomou. Cuidado. Principalmente com. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Você é diferente. Mas o apóstolo Paulo fala que se eu quiser estar com aqueles devassos, os profanos, seria necessário sair do mundo? Não. Aquele que dizendo que irmão, for devasso, profano, não quer compromisso com o Senhor, já faça. Minha esposa tinha. Aí, o que eles querem? Se não quer Jesus, nem viu, esquece. Quer Jesus? Se quer Jesus, tem Jesus para ele. Se não quer, não quer. Amado, porque eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata. Não tenho mesmo, amado, não tenho mesmo. Mas uma coisa eu tenho: picaia, maia. E ninguém pode tirar de mim. Eu vou dar um sinal para você. Você está inquieta. Você está em como geral. Você está assim, ó. Mas eu vou dar um sinal para você de quem faz a obra na terra dos viventes sou eu. Olha para mim. Já falou o teu adversário que vai te tirar da minha presença, vou te condenar. De maga, mas eu, Deus de Abraão, se você quiser um conserto comigo hoje, eu não vou deixar. Eu não vou deixar, eu estou caindo sozinho. Se você esperar em mim, você vai comer o melhor. Se você esperar em mim, você vai comer o melhor. Minha mãe tinha um ditado, esse é o Espírito Santo, que dizia: nem tudo que reluz é ouro. Entendeu? Você tem que falar assim: Jesus, ó, minha bem-sucedida está aí. Este 4.4, lindo e maravilhoso, vai para mim, então. E ela dizia assim para o Senhor: Senhor, se tem alguma coisa em problema.